mais um vídeo aqui no canal, continuando aí nessa pegada de vídeos com uma mistura de reflexão com indignação, né? Hoje não gravei o vídeo diretamente da moto, vou usar aquele sistema de só pegar a imagem e gravar o áudio por cima, por dois motivos. O primeiro é que está chovendo muito por aqui, muita chuva mesmo, e o segundo é que eu anotei uns dados e se eu falasse diretamente da moto eu poderia falar os dados errados, me esquecer, e não quero passar nenhuma informação equivocada. Então eu anotei aqui para poder olhar aqui, consultar enquanto eu gravo o vídeo. E o vídeo de hoje, o tema é o QI do brasileiro, né? Recordes negativos, porque me deu vontade de falar disso, né? Quando nas minhas andanças virtuais eu acabei assistindo a um vídeo e lendo um texto que falava que a média do QI mundial é entre 90 a 100. E eu acho que os países que estavam em primeiro lugar na lista eram Hong Kong e Japão, com a média de QI 106. O Brasil estava na incrível 56ª colocação, com a média de QI de 83. Aí você soma essa informação, né, com a informação de que existem primatas com QI acima de 90, e é isso daí mesmo que vocês ouviram, né? Existem primatas que têm QI maior que muitos brasileiros. Porque pensa comigo, se a média de QI brasileiro é 83, não significa que todo brasileiro tem QI 83, mas sim que alguns têm 90, outros 100, em compensação outros têm 80, 75 e por aí vai. Então você soma a quantidade de pessoas com a quantidade de QI, divide e você vai encontrar a média. Então se a média é 83, significa que tem muita gente que o QI é inferior a 83. E se tem espécie de primata que o QI é 90 e a média do brasileiro é abaixo, é 83, e tem muita gente com QI abaixo de 83, nós vivemos em um país em que os primatas, por incrível que pareça, tem mais QI e com uma diferença grande. Porque, por exemplo, se você pegar um brasileiro que o QI é 75 e um primata com QI de 90, o primata tem 15 a mais de QI. Isso é coisa pra caramba. Porque se você pega esses mesmos 15 pontos de QI e soma com a média do Brasil, que é 83, você vai para um QI de 98. E o QI médio de 98 é a média da Dinamarca, da Suécia, que estão na posição número 25 do ranking mundial. Então eu acho que é coisa pra caramba. E aí, pegando essa notícia, essas informações, né, com outro texto que eu li, que fala que, de acordo com uma pesquisa que saiu lá de 2020, dizendo que essa geração é a primeira em que os filhos têm QI inferior ao dos pais. Então pensa na gravidade disso, porque há séculos, milênios, a espécie humana segue em um fluxo de evolução, sempre com os pais ensinando seus filhos, os filhos superando os seus pais, que vão ter filhos e ensinar seus filhos, sempre com QI maior, sempre subindo, e assim sucessivamente, como se fosse um gráfico, e esse gráfico de QI estivesse sempre subindo, sempre para cima. Incrivelmente esse fluxo de evolução foi rompido justamente agora, no século XXI, que pela primeira vez na história da humanidade, os filhos têm QI abaixo do que o dos pais. Então novamente vocês podem dizer, isso não é grande coisa, mas eu acho que é grande coisa sim. Todo esse tempo aí de humanidade, justo agora ser a primeira geração que o QI da geração dos filhos vai ser menor do que a geração dos pais, o gráfico começa a descer. Isso é preocupante. Então linka tudo isso de novo com essa digitalização dessa geração e percebe que o cérebro das pessoas estão sendo corroídos diariamente, né? É complicado. Que na internet mesmo tem vários vídeos de pessoas comuns fazendo perguntas para pessoas comuns. Tem vídeo de pergunta em festa, em academia, na porta de escola, em praça, enfim, eu acho que todo mundo já deve ter assistido algum vídeo assim. Chega uma pessoa com o celular e faz uma pergunta para um grupo de jovens, por exemplo. São perguntas de nível baixo, né? São perguntas fáceis, pergunta capital de um estado famoso,
capital de um país famoso. São contas aritméticas simples. Esses dias eu vi um vídeo que eles perguntavam para um grupo de jovens qual que era a primeira pessoa do plural e ninguém soube responder. Depois perguntaram, acho que era quanto é 30% de 90, ninguém soube responder também. Erram e ficam rindo, eles acham engraçado isso, uma pessoa do ensino médio que não sabe fazer 30% de 90, não sabe qual que é a primeira pessoa do plural, e tá tudo certo, não tem ninguém preocupado com isso. Então, isso aí para mim só comprova que as teorias estão corretas, né? É a teoria de que a média do QI do brasileiro realmente é menor que de um primata, 83, e também está correto que essa geração é a primeira que vai ter o QI menor que o dos pais. Como eu falei, eu acho isso muito grave, muito preocupante. E aí, a mensagem é essa, chegando aí ao final. Conclusão, que você já deposta essas informações. Você acha que o brasileiro dessa geração, das futuras gerações, tem condições de fazer boas escolhas para o futuro do país? Tem condições de entender as necessidades do país, poder avançar nas soluções? Vocês acham que nossos políticos têm interesse em fazer uma população mais inteligente? Ou para eles é interessante que a média do QI do brasileiro seja cada vez mais baixa? O que vocês acham disso? Gostaria de saber aí a opinião de vocês. Beleza? Curte aí, comenta. Sigo curioso para querer entender o que vocês acham disso tudo.